Essa live é uma live diferente, né, no formato de entrevista, onde eu vou entrevistar meus mentorados. A Eliana participou da terceira turma da mentoria, e eu convidei ela para ser a primeira, para dar o pontapé inicial nessa jornada, nessa nova jornada. Primeiro porque eu tenho uma relação, né, afetiva com a Eliana muito forte, a gente é amiga, parceira de trabalho, e para quem trabalha com desenvolvimento humano, eu acho que se identifica muito com o que eu vou falar aqui. Às vezes é muito desafiador e frustrante a gente tentar ajudar com o nosso conhecimento, né? As pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente ama, da família, de amigos, a se transformarem, né? Conseguirem esse processo de evolução. E ali é uma pessoa que, através da mentoria, né, eu consegui ajudar na jornada dela de descobertas, e isso me deixa muito feliz e muito honrada de saber o caminho que ela está trilhando. É curioso que eu me sinto parte da vitória de cada uma das pessoas que passam pela mentoria, como se aquela conquista fosse minha também. Então ali, né, não poderia ser diferente, é uma pessoa especial, então eu escolhi ela para iniciar essa abertura aqui da live comigo. Então sejam todos muito bem-vindos. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para mim ou para a Eliane em relação ao que ela está colocando aqui também, fiquem à vontade, podem perguntar, ok? Li, eu sei que às vezes, né, existem dentro da mentoria, a gente trabalha processos mais profundos, mais íntimos, então caso eu te faça alguma pergunta e você não se sinta à vontade de responder, né? Você também pode ser sincerando aqui. E agora eu ia pedir para você se apresentar para as pessoas. Quem é a Eliana Raso? Olha que pergunta, hein? Quem é? Na lata. Bom dia, pessoal. Eu sou Eliana Raso. Hoje eu estou terapeuta integrativa, né? Trabalho com desenvolvimento humano, né? Já conheço a Si faz um tempo, porque nós trabalhamos juntas, né? Na empresa. E aí, logo que entrou a pandemia, logo não, né? Um ano depois que entrou a pandemia, eu dei início a essa jornada de trabalhos individuais, né? Mas dentro da área do desenvolvimento humano. E, nossa, falei, que filtro é esse que tá passando aí? Gente, é assim, tem gato, cachorro por aqui, então se aparecer umas visitas aí, fiquem tranquilos, tá bom? Mas eu sou uma pessoa muito feliz naquilo que eu faço. Encontrei aqui. Li, eu sei que a gente, né, já tinha uma relação de trabalho, de amizade também, né? Começou pelo lado profissional, mas a gente foi estreitando todos esses laços, né? A gente literalmente usufruiu do termo parceria, né? Era na alegria, na tristeza, nas dores, nas conquistas e nas derrotas, a gente estava ali, né? Uma do lado da outra. Mas, de fato, como que você foi parar na mentoria, né? Tipo, por que você resolveu, não, agora eu vou realmente me dedicar a esse processo, vou entrar de cabeça, né? O porquê e como que você foi para lá? Então, né? Primeiro, aquilo que eu gosto mesmo, né? Se é um interesse pelo desenvolvimento, pelo autoconhecimento, né? Eu sou uma pessoa que acredita que quanto mais eu me conheço, mais livre eu sou para tomar as minhas decisões, né? Mais poder também para fazer isso eu tenho. E aí conhecendo, né, o processo, né, o que seria, né, a forma que você falava da mentoria, né, como poderia ser, na época que eu fiz, foi que foi aonde eu estava com grandes dúvidas, na verdade, sobre algumas questões minhas, né? Que aí eu entrei de cabeça na mentoria, né? E foi onde as transformações vieram, né? Foi porque eu estava buscando respostas mesmo, né? Quem eu sou, né? Fora da empresa, né? Quem é a Eliana Raso, se a empresa não tiver ativa, né? Como a gente estava naquela fase ali
da, da pandemia, né? Eu estava com muitas dúvidas e a mentoria trouxe mais respostas do que eu podia imaginar. Para quem não entende, né, a Ali trabalhou junto comigo na empresa de treinamentos, né, que é a Elo Treinamentos. A gente está parado desde março de 2020 com a empresa parada. E é uma empresa que trabalha com desenvolvimento humano também, né? Então, o que às vezes acontece é um processo que aconteceu comigo também, né? A gente acaba misturando a identidade da empresa com a nossa própria identidade, né? É tanta dedicação que precisa, né, para a gente trabalhar com esse tipo de treinamento. Se a gente não tiver, né, essa chavinha de tentar entender, né, até onde vai a empresa, até onde vai a gente enquanto ser humano, né, fica muito complicado. Ali acompanhou a mentoria antes da mentoria existir, né? Quando a mentoria surgiu foi através de uma dor muito grande em relação à minha saúde, né, que eu estava prejudicada. E aí eu fiquei indignada, tipo, como que eu cheguei nesse ponto? E eu resolvi reunir uma série de ferramentas e começar a aplicar na minha vida de uma forma mais organizada, de uma forma disciplinada. E cada passinho que eu dava, eu falava para Eliana: Lê, olha isso, come peixe, Lê, olha isso. Então ali fez parte da mentoria antes da mentoria existir, né? E aí eu fico muito feliz quando alguém me diz que a mentoria ajudou, porque a mentoria de fato só surgiu porque realmente eu consegui resultados que eu não vinha conseguindo antes na minha vida. E aí saber que as pessoas também conseguem resultados extraordinários, né, me faz acreditar nesse projeto. E é por isso que eu estou aqui, tão presente hoje no online, porque de fato eu quero que mais e mais pessoas tenham acesso a tudo isso. Agora, Ali, eu queria saber de você como foi para você a mentoria, né? Enquanto ser humano, o que foi a mentoria para você? E se você pudesse falar um pouquinho mais detalhado, específico, né? O que foi trabalhado dentro da mentoria, se for confortável para você, obviamente, né? Para que as pessoas Tá, possam entender a dimensão. tá. É, a me- é difícil falar. Por exemplo, eu entrei na mentoria sem buscar uma resposta específica, sem buscar uma coisa. Durante a mentoria, né, que eu acho que é isso que foi né, a gente é levado a pensar no ponto A, né, onde eu estou e onde eu quero chegar, né, o ponto B. Como eu estava perdida, né, era essa minha sensação, né, naquela época de estar perdida, eu não sabia o que era meu ponto B, eu sabia onde eu estava, perdida, né, e quando a gente está perdido, você não sabe onde você vai, você não sabe o que você quer fazer, você não sabe onde você quer chegar, eu não tinha. Eu entrei na mentoria sem ter um ponto B, achando que eu não tinha, né, mas na verdade eu tinha, só que a mentoria trouxe clareza para mim. Foi isso que a mentoria trouxe, clareza, né, para eu olhar, né, para eu ter o um entendimento do que eu estava buscando, né, o que era esse ponto B. Então, na verdade, eu entendo que durante a mentoria o que veio foi a clareza. Eu acho que eu já queria isso, né, partir para os atendimentos individualizados, tal, mas aí a clareza que a mentoria foi me trazendo foi sobre as minhas crenças, sobre as minhas inseguranças, o quanto que eu tinha de insegurança, né, de fazer isso, de olhar isso, né, de trabalhar isso. Os encontros, né, que eu acho que é um dos pontos mais transformadores, né, da, da mentoria são os encontros online, né, onde tem essa troca. Né, escutar a história das outras pessoas. Quantas vezes eu estava escutando alguém ali da mentoria falar e aquilo, sabe, eu me identificava com aquilo e aí eu trabalhava aquilo também internamente, trazia as reflexões. Mas eu acho que o que mais a mentoria trouxe para mim foi clareza. E não é que trouxe e ficou lá. Ai, beleza, eu entendi, agora é isso que eu tenho que fazer. Não, é até hoje, na verdade, né? Tem pontos ali né? Tem coisas ali da mentoria que até hoje faz mais de um ano já, né, Fih? Faz mais de um ano. Mais de um ano, né? Que eu venho, né? Que eu penso, que eu reflito, que eu trabalho,
né? Até hoje. Aquilo de entender o que são ali as minhas prioridades, a questão dos valores, né? Por qual motivo que eu não estou conseguindo agora? Eu quero isso, mas eu não estou chegando nisso. Por qual motivo, né? Onde que está esse perrengue, né? O que está me travando, né? Então, até hoje eu ainda olho para isso, né? Não é uma coisa que eu fiz, eu resolvi aquilo e ficou. Não, estou até hoje. Essa clareza, né? Porque por mais que seja um processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, ele é engraçado porque você coloca tudo de uma forma bem, não é, um pouco lógica até, né? Para a gente entender, né? Essa é a clareza, né? Quando a coisa vem e eu entendo os caminhos, né? Onde eu estou errando. Então foi bem isso que aconteceu para mim na mentoria. Eu, E eu, acontece. eu tenho uma. Até vou fazer uma observação que nem era uma pergunta, mas com a sua fala agora me veio. Teve uma pessoa que entrou agora na turma 5. A turma 5 a gente finalizou agora em dezembro, né? Não tem nenhuma turma ativa no momento. Vai abrir agora em fevereiro as próximas vagas. A próxima turma, a sexta turma, quem diria, né? Que eu ia chegar na sexta turma da mentoria. Uau. E Bom, eu tenho um relato de uma pessoa que fez essa turma 5 e que a decisão dela de fazer a mentoria foi um depoimento seu que você gravou no Instagram, inclusive o vídeo tá lá no meu feed, já tá mais antiguinho. E ela resolveu entrar porque ela te conhecia da época dos treinamentos, né? Já tinha acesso a você dentro da Elo, mas o seu depoimento tocou pela forma segura que você falava das suas convicções de que você tinha conquistado, né? Ela sentiu essa segurança na sua fala, né? E isso é muito incrível. legal. Ali dentro do treinamento, ela já atendia, né? Ela já era terapeuta, ela já atuava como terapeuta dentro dos treinamentos. O treinamento a gente tem atendimento individualizado também, ali fazia esses atendimentos. Mas tinha algo que não deixava ela ir para o particular, né? Fazer isso em consultório. A mentoria, de uma certa forma, a gente faz com que as pessoas entrem em contato com essas limitações, né? Com as coisas que estão travadas ali por algum motivo que não é consciente. Gente, ninguém tem consciência. Quando a gente tem consciência, a gente resolve, né? Então não adianta ficar bravo com você que você não está saindo do lugar. Porque enquanto você não olhar para dentro, não entender o que está acontecendo, e aí sim ter uma atitude para resolver, fazer algo, as coisas não vão. Por isso que a gente brinca com o DDD, né? Eu preciso descobrir o que me limita, eu preciso achar uma forma de destravar tudo isso para que eu consiga decolar. Né? Então ali passou por esses 3 processos, por todas essas etapas, né? E de uma certa forma ela já contribuiu com outras pessoas, sem mesmo saber, né? De forma indireta, divulgou o trabalho aí. Tem muita gente que me questiona ali, e eu sempre tento argumentar, né? A gente sabe que o trabalho em grupo muitas vezes gera um afastamento, né? As pessoas têm um pouco do receio de se expor em grupos, né? Por aquilo do pertencimento, por aquilo de ser julgado, né? Tipo, se eu falar as pessoas vão me criticar, que são padrões que a gente traz bem antigos, né? E eu sempre digo que o trabalho individual, ele jamais vai conseguir chegar onde o grupo chega, né? E eu vou dar umas razões aqui. Se eu fosse fazer o processo da mentoria individualmente, primeiro que a pessoa pagaria aí, né, investiria um valor de 5, 6 vezes mais do que ela investe num processo em grupo, né? Então, financeiramente é muito mais acessível. Mas esse não é o ponto crucial. A grande questão é que o trabalho em grupo, primeiro, ele gera o comprometimento, né? Quando eu assumo um compromisso com um número maior de pessoas, muitas vezes eu não vou ter a força de fazer Simone, né? Mas por eu estar comprometida e envolvida com um grupo, cara, não tem como. Como que eu vou decepcionar essas pessoas, né? Como que eu vou
não dá, né? Simplesmente não dá. E aí você acaba fazendo ali no grupo. E o que você trouxe no começo aqui da live, né? De às vezes o que as pessoas dizem fazem sentido pra gente, né? E muitas vezes a minha dor, a minha chave que virou, vai ajudar uma outra pessoa. Então, de uma certa forma, o grupo contribui com a sua transformação e você contribui com a transformação de outras pessoas. Para você, o quanto foi importante no seu processo, de fato, a mentoria ser em grupo, né? Você dividir essa jornada com mais pessoas, né? O que realmente você percebe que foi fundamental a participação desse grupo, dessas pessoas? Olha, assim, aí eu vou entrar com dois assuntos, né? Até quando você falou da pessoa que falou que viu o meu depoimento. Que aí entra o seguinte, né? Muitas pessoas que entraram na mentoria são pessoas que me conheciam do treinamento. Então, quando a gente está no treinamento e faz os atendimentos e faz, né, tudo que a gente fazia, tem, tem essa impressão de que a gente já sabe tudo, né? E quem está lá no treinamento já sabe tudo, já tem todas as respostas, né? Não tem nada para resolver, né? É um alecrim dourado na vida, né? E aí, né, o quebrar, né, né, algumas crenças do participar em grupo era até isso, porque são algumas pessoas que me conheciam e eu ia estar ali trabalhando questões minhas em grupo para pessoas que me conheciam como alguém que estava lá no treinamento, né, que já tinha ajudado elas de alguma forma, tal. Então, isso também foi uma questão ali, né, de me colocar, né, mais aberta, mais vulnerável para pessoas que não me viam assim, né? E aí o trabalhar em grupo, né, dessa forma, já veio quebrando algumas questões. Porque a minha questão ali era a insegurança do atendimento né, individual ali sozinha. Quando eu fiz nos treinamentos, eu tinha você né, e mais comigo, né? Então era assim, estou fazendo, mas tenho duas referências, né, importantes para mim. Era como se, sei lá, como se eu tivesse uma proteção com vocês, né? Mas eu fazia o individual, eu fazia sozinha, né? E não foi uma vez, né? Foram 5 anos. Então eu já tinha muita experiência, eu já tinha muita bagagem. Era só entender aquilo do você já sabe fazer, só que agora você vai fazer sem ter duas pessoas a mais aqui com você. Enfim, no fazer isso aí em grupo, né, eu tive que lidar com essa questão, né, porque quando a gente tem a insegurança, a gente também acaba usando a bendita máscara né, do eu sou forte, eu sei tudo, né, para que as pessoas não entendam, não vejam a nossa insegurança, mas enfim. Então foi uma das coisas que já de cara eu tive que lidar na mentoria. E aí o trabalho em grupo, ele mostra que a história, né, que a gente pode aprender com a história do outro, né? Que o que o outro está falando, de repente eu nem pensei, mas o problema, a questão dele faz todo sentido para mim, né? E nessa troca, né, a gente trabalha mais de um assunto, na verdade, né? Parece que o que está sendo trabalhado fica muito mais profundo, né? Porque às vezes coisas que talvez eu não fosse falar ali, uma outra pessoa já estava falando. E mais do que isso, né? A mediação que você faz, né? Assim, né? Né? Aquelas pontuações que você acaba fazendo, né? Aquilo vai fazendo sentido, vai encaixando uma peça. Eu acho que tudo isso faz parte da clareza que eu te falei, o escutar a história do outro e as pontuações, os direcionamentos que você vai dando, né? Tudo é a pecinha do quebra-cabeça ali que vai montando para vir o entendimento, né? Então, para mim, eu acho que o trabalho em grupo ele é muito rico por causa disso, né? Pela diversidade de histórias que a gente vai escutando e que, de uma forma ou outra, faz sentido, né? Com as nossas partes, né? Ressoa em alguma parte e aquilo vai
vai trazendo cada vez mais clareza. A mentoria, ela tem esse processo de superação, né? De a gente superar algo que vem nos limitando. Qual você acha Sim. que foi essa maior superação? Ou superação, entendam aqui como trava emocional, né? Tipo, internamente, ou crença limitante. Mas qual foi a maior virada dessas crenças limitantes, dessas travas emocionais que ajudam você até o dia de hoje? Ah, né? Aquela vozinha insana, né? Que fica que eu não sou boa o suficiente, né? Que eu tenho que estudar cada vez mais para ser boa o suficiente. Eu estava nisso, né? No meu planejamento, né? Na minha ideia era assim: eu vou começar a fazer os atendimentos individuais só a partir de 2023, né? Eu tinha colocado, na verdade, na minha cabeça era a minha idade. Quando eu tiver 47 anos, eu vou fazer isso. Até os 47 eu tenho que rachar de estudar, eu vou me esforçar, vou fazer isso, 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 isso. Na verdade, eu comecei a fazer 2 anos antes, né? Porque era aquilo, né? Essa Você do, ai, porque eu antecipou o seu plano em 2 anos. antecipei em 2 anos, Você né? estuda hoje. Continuo, lógico. Eu sei que você. A louca dos Eu e a a Li, doida a dos gente, a gente compartilha muito. E assim, ela me manda foto, olha o que eu comprei. Deu, ai, não acredito. Aí eu vou lá e olha o que eu comprei. Né? Essa possibilidade do online é muito incrível, né? Porque às vezes a gente não teria conseguido se aperfeiçoar tanto no presencial, mas o online traz essa oportunidade. Então é muito, muito, muito bacana. E assim, eu não mudei isso, né? Eu continuo, né? Eu queria estudar para poder fazer, mas na verdade eu só inverti, né? Eu reconheci através da mentoria, eu reconheci que eu já tinha o conhecimento, a habilidade suficiente para fazer o que eu faço hoje, né? Essa é a clareza que a mentoria trouxe, né? De eu me sentir segura e parar de ficar inventando a desculpa que eu tinha que ficar estudando para poder fazer. Não, eu já sei fazer, né? Então eu faço, mas eu continuo estudando, né? E o Li, estudar, hoje o trabalhar com isso me dá a possibilidade de comprar mais cursos que eu quero comprar. se aperfeiçoar cada vez mais, né? Porque não tem É. fim. Li, uma pergunta que eu acho sensacional quando eu escuto e eu fico geralmente assim, ai, que legal, né? Tipo, preenche um espaço muito grande dentro de mim. Quem é a Eliana antes e quem é a Eliana depois da mentoria? Nossa vida. Nossa, a Eliana antes. Deixa eu ver a imagem, se vem a imagem dela. Bom, a Eliana antes era uma Eliana muito mais insegura, né? Eu não me conhecia tanto. A Eliana antes tinha uma armadura bem grande, né? De... E ainda que a mentoria foi na fase da pandemia, né? Então ela ganha uma dimensão muito maior. Essa é a verdade, né? Tem isso, né? A gente fez essa mentoria que eu participei foi no auge, né? E mesmo assim, todo mundo empenhado, né? Então, trabalhou muitas coisas, né? Eu sei que a Eliana hoje, eu sou muito mais forte, muito mais decidida. A forma que eu me posiciono, não só em relação ao que eu faço no trabalho, porque eu tinha outros projetos, né? Por exemplo, o projeto do autismo, eu tenho certeza que que a pandemia não foi uma. A pandemia poderia ter travado o nosso projeto do autismo, né? Para quem não sabe, eu participei de um projeto sobre uma cartilha do autismo, né? E esse projeto, na verdade, ele desenrolou durante a pandemia, ele desenrolou de forma online, né? E aquilo do vamos fazer, não tem nada que possa nos impedir, tudo que aconteceu, né, com esse projeto também, a mentoria também é responsável por isso, né? Não posso negar, de tudo, todas as coisas que aconteceram, né, a mentoria tem parte em tudo isso, que é aquilo de me trazer a segurança, de entender
qual é o valor por trás, né, de tudo isso que estava me movendo, né? Me conectar a esse valor me dá, faz com que eu faça o que precisa ser feito, sem mimimi, entendeu? É exatamente isso. Sem Então, desculpa, né? As sem desculpas desculpa. ficam fracas. Né, quando eu falo dos atendimentos, também, eu comecei a atender vai fazer um ano, foi em março. Final de março, começo de foi abril, na verdade. Também a pandemia estava no auge. Então, quando todo mundo estava, né, parando, né, eu estava saindo. Foi quando tudo começou, né? Foi exatamente. Então, foi quando começou o atendimento, foi quando deu o pontapé do projeto da cartilha do autismo, né? Porque eu, na mentoria, eu me conectei a esse valor, né? Então, não tinha mimimi, eu sabia o que estava por trás, e era o que estava, e é o que me impulsionou. Você lembra quando a gente, porque dentro da mentoria a gente constrói a pirâmide neurológica, vamos dizer assim, né? Então é ambiente, comportamento, habilidades, aí depois vem crenças, depois valores. Só que testando a mentoria e aperfeiçoando cada vez mais, porque eu sou dessas, né? Tipo, eu posso melhorar isso. Aí eu vou lá e modifico algumas partes. Obviamente que o centro da mentoria continua sendo o mesmo pelo que eu me transformei. Mas na época que eu me transformei, né, eu comecei do ambiente para cima, né? E não tinha as técnicas de hipnose, né, as visualizações, não tinha nada disso. E aí as coisas foram acontecendo de uma forma tão incrível também que isso foi modificando. E a terceira turma, ela passou por toda essa transição. A gente começou a terceira turma de baixo para cima, né, pensando nesse formato inicial. Só que aí quando a gente foi para o último módulo, que foi uma turma que foi mais estendida, e depois a gente reformulou isso também, porque agora ao invés de 12 meses, um encontro por mês, a gente tem 12 semanas, um encontro por semana e ficou muito mais dinâmico. O que acontece? Eu entendi que trabalhando ao contrário, a gente consegue um resultado mais forte. A gente consegue dominar muito mais o ambiente, as nossas desculpas, quando a gente se fortalece primeiro. E eu me lembro como se fosse hoje na turma dali, quando a gente foi testar esse formato de trabalhar de trás para frente, né, de cima para baixo, a gente constrói identidade, valores e crenças. E a identidade, né, eu sou, né, o que eu sou? Tem que definir com uma única palavra, né? E aí é muito engraçado, assim, porque tem gente que trava, né? Li, qual que foi o seu eu sou? Quando a gente começou a trabalhar a parte da identidade. Porque aí na identidade a gente já quebrou algumas informações, tá, gente? A gente já construiu um caminho ali de fortalecimento, né? Então aquele eu sou antigo, que talvez seja eu sou insegura, eu sou fracassado, eu sou medrosa. Quando a gente foi entrar nessa parte, né, que tem a pergunta lá do módulo de crença, e a última pergunta do módulo de crença é assim: quando você deixar de ter essas crenças e viver a sua contra-crença, que seria a crença positiva, quem você é? Né? Em uma única palavra. Qual foi? Eu sou? Eu sou foda. Gente, foi muito. Porque assim, não foi só ela. Né? Outras mentoradas se identificaram com eu sou foda, né? E aí, às vezes, para quem está de fora do processo, nossa, quanta arrogância, né? Mas vocês não têm noção o quanto é importante a gente se empoderar de uma identidade que nos fortalece ao invés de nos diminuir. A Vanessa também, a Van também. Então, assim, essa parte, que foi uma parte que eu não vivi da mentoria enquanto ser humano, porque não existia isso quando eu fiz o meu processo interno, né? E aí vem também a questão das visualizações, né, Li? Quando a gente traz. Porque, para que vocês entendam, quem ainda não conhece esse trabalho da mentoria, na maior parte das sessões, né, quando a gente está fazendo trabalhando algo específico internamente, a gente finaliza isso com uma visualização. O porquê que é feito isso? Ali é hipnoterapeuta também, então ela sabe da eficácia da hipnose na vida das pessoas, isso é inegável. Você gostando ou não, você acreditando ou não, para a gente é inegável, não tem contestação. Inclusive, a hipnose é reconhecida, né? Cientificamente, ela é comprovada que existe tudo isso. A visualização é a gente criar uma projeção mental
de algo que a gente deseja. O porquê que isso fortalece? Porque quando eu crio essa projeção, o meu subconsciente, ele é atemporal. Ele não sabe se é passado, presente ou futuro. Então, quando mentalmente eu crio essa projeção e eu envolvo a minha emoção nisso, o meu subconsciente fala: nossa, que da hora isso, eu quero. E Eu aí a quero. gente consegue convencer internamente. Por que que a mentoria traz resultado? Porque geralmente as pessoas tentam mudar a parte consciente, o superficial. Só que só 5% da nossa mente é consciente. A maior parte está ali submersa. Então, o trabalho da mentoria é eu trabalhar essa parte onde tem a atitude, que a gente precisa dessa decisão, dessa atitude, só que é eu pegar e levar isso para minha emoção. Eu convencer o meu subconsciente a me ajudar nesse processo de busca e não agir contra mim, porque ele fica lá com as emoções antigas do passado. Então teve um fortalecimento muito grande. Então na mentoria a gente consegue trabalhar todos esses fatores: identidade, valores, crenças, o comportamento, que é o plano de ação, né? E a gente entende que quando eu tenho um plano de ação na mão, eu falo assim: nossa, é isso que eu tenho que fazer? Né? Tipo, parece que fica tão simples, né, Li? Tipo, é tão É assim, a nossa. clareza. Mas aí, e esse plano de ação a gente chama o módulo da liberdade, porque justamente quando eu traço uma rota, sabe o Waze, né, o Map Road, né? É quando você coloca o endereço no Waze e ele te guia, vira à direita, vira à esquerda. Gente, não tem como, né? Não tem como eu Né? me perder no processo. É uma direção que é algo incrível. E eu falo isso com tanta verdade porque eu vivi isso e eu vivo isso. Eu não estaria hoje aqui falando com vocês, né? Essas lives são um desafio para mim, porque eu entrei em um desafio de lançamento. Dentro desse desafio de lançamento, a gente tem que cumprir uma série de etapas. A minha vida virou de ponta cabeça, porque eu arrisquei alto em relação ao meu trabalho, né? Meu grande foco, vamos dizer assim, em 2022 é a mentoria, é onde eu estou dedicando minha total energia. Continuo com a clínica, né, com os pacientes individuais, mas cada vez mais reduzidos. Os dias já são reduzidos, né? Eu só atendo de quarta e de quinta em alguns horários em específicos, mas meu foco está na mentoria por eu acreditar muito nesse trabalho. Ali sabe, ela sempre disse que admirava o meu senso de justiça, né? Ela me acha justiceira, que eu tento ficar olhando, né? Ela falava muito isso no treinamento. Nossa, você sempre tenta avaliar e ponderar. E eu acho que é esse meu senso de querer que as pessoas vivam experiências como essa que me faz trocar o incerto, né? Trocar o certo, né? Que é a clínica, os pacientes individualizados e jogar alto, né? Apostar alto. É porque eu acredito e acredito muito. Li, Mas é porque a gente também tem visto o que aconteceu com as pessoas da mentoria, né? Pelo menos da turma que eu participei, nossa, é surreal, né? O que aconteceu, né? As transformações, né? Com as pessoas, né? Eu acho que o ver isso impulsiona ainda mais, né, Si? O vivenciar isso impulsiona ainda mais, né? Até a forma, Se, é como eu tenho me colocado em várias questões na vida, em várias áreas, né, da minha vida, eu sei que vieram depois da mentoria, né, essa minha, né, essa questão, não é que eu não sou, que eu não tenha mais momentos de insegurança, não é que eu não tenha mais momentos de dúvida, né, mas quando surge, né, é algo mais, tá consciente, né, vem para o consciente o que está acontecendo, né, essa é a clareza, né, e aí aquilo realmente de me conectar com o valor, né? Que faz com que as coisas mudem, né? E às vezes, ai, poxa, vou fazer um vídeo para colocar no Instagram. Lógico que bate a insegurança, né? Aquilo, nossa, eu vou fazer o vídeo e aí assisto 10 vezes o vídeo para ver se tem vícios de linguagem, para ver se tem isso, para ver se tem aquilo. E aí entra aquilo que é o meu eu sou, né? né?
Tipo, meu, quem tá aqui, quem tá assistindo, quem dá o feedback do que eu postei, quem dá o feedback do meu vídeo, é quem se conectou comigo. Sim. É quem se conecta com, com essa pessoa que eu sou. Não adianta eu querer vir no vídeo e querer ter a postura de uma outra pessoa. Não, é quem eu sou, né? Quando vem essa consciência, eu sei quem eu sou, né? E a mentoria traz isso, né? O quem eu sou, né? E foda-se, né? Quem não se conectar, beleza, ela vai ter outras Tem o pessoas direito, né? A de gente não se outros conecta com nichos, todo mundo, não mas existe isso. eu não me conecto com todo mundo, né? Às vezes uma pessoa que você gosta, para mim não faz nenhum sentido. Quem vai se conectar comigo, né, é quem vai assistir os meus vídeos, curtir, dar o feedback das minhas coisas, é quem se conecta comigo. Né? Então, quem se conecta comigo sabe que eu falo com a mão, que eu balanço a hora que eu estou falando, que eu tenho os meus vícios de linguagem, que eu vou me emocionar a hora que eu estou falando. E beleza, são essas pessoas, né? Mas até chegar nisso, né, teve um processo que a mentoria ajudou demais, demais. Muito, muito, muito. Olha, é bem curioso isso, porque eu acho que é uma das coisas que mais mexe realmente é a gente saber jogar com a gente mesmo, né? Porque a gente tem uma mente muito permissiva que acha que a gente, é um coitadinho, né? Nossa, a vida veio e me atropelou e eu vivi essa mente permissiva há muito tempo na minha vida, né? E hoje a minha identidade é algo que eu não negocio mais, eu não negocio quem eu sou. Só que eu sempre tento colocar mais coisas no quem eu sou, né? Sempre que eu desejo algo, as pessoas ficam muito presas no ter, né, Li? Então, se as pessoas não, as pessoas estão muito dispostas a ter, a conquistar as coisas, se julgam merecedoras, mas elas não querem trabalhar a base disso, que é o eu sou, né? Então é sempre assim a pergunta: quem eu preciso me tornar para merecer isso, né? Então é quem eu preciso me tornar, o que eu preciso fazer, né? Entendam, precisa de atitude, gente. Não adianta só acreditar, jogar para o universo, pedir para Deus, precisa da sua colaboração ativa aí. E no fim a gente vai merecer aquilo, né? Então eu sempre tenho que pensar em quem eu quero me tornar. É isso que faz a gente fazer o que tem que ser feito, né? Se eu só fico ali no superficial de ir atrás de coisas materiais, né, que dão essa sensação de que eu tenho, né, de apego, de posse, que é muito da questão do ego mesmo, né, dessa... Eu talvez não mantenha isso comigo, né, porque eu não me tornei a pessoa para receber aquilo, né, eu às vezes conquisto, mas eu perco justamente porque eu não mexi na identidade. Então, se você quer uma mudança mais efetiva, uma mudança verdadeira, não é sobre as coisas que você tem, é sobre quem você é, né? E desapega de quem você era, né? Quem você quer ser. Se hoje quem você é não te satisfaz, não te preenche, você precisa buscar novos seres dentro de você, e isso é possível, né? Quem eu quero me tornar? Só que as pessoas têm essa dificuldade, e quando a gente pergunta isso, diz assim, eu não sei, né? Eu não sei, que é o ponto B que ele falou, né? Que não tinha. Ela sabia aonde ela estava, tinha essa clareza, ela falou isso no começo da live. Mas e o ponto B? Tipo, aonde eu quero chegar? Né? E geralmente as pessoas quando chegam, quando elas têm um ponto B, elas chegam nesse ponto B, não se preenche. Parece que tem um vazio. Tipo, o que eu faço com isso que eu conquistei? O porquê que sente esse vazio? Porque ela não se tornou quem ela precisaria ter se tornado para chegar naquilo. Então a gente precisa desconstruir essa ideia de ficar mudando comportamento. Tem que mudar uma estrutura por trás do comportamento, gente. Precisa colocar crenças, né, valores, moldar a sua identidade para chegar nisso. Então por isso que a mentoria foi invertida. A gente começa lá do topo da pirâmide e vai. Ambiente, praticamente ninguém trabalha mais na mentoria, porque a partir do momento que você sabe quem você é, que você tem claro os seus valores, que você sabe claramente onde é seu ponto B, que você sabe as crenças que você precisa alimentar para chegar onde você deseja, que você tem um plano de ação extremamente milimetricamente pensado,
com data para começar, data para terminar, gatilho, recompensa, quem é o ambiente nessa história? Não tem mais poder nenhum. Não tem, né? O ambiente, o que está fora da gente, perde força. Eu não me abalo mais tão facilmente com o que está acontecendo fora, porque internamente tá congruente. E é essa congruência que as pessoas precisam buscar, né? Fica ali, não, mas eu vivo num ambiente tóxico. Então por que você tá? Por que esse ambiente tóxico afeta tanto você? Para pensar. A pessoa que é tóxica, ela tem direito de ser tóxica. Esse não é o problema. O problema é o porquê que você permite que essa pessoa tóxica Esteja te aí limite. tão importante na sua vida. Exatamente isso. É. Li, qual foi a sua maior transformação? Aquilo que você fala assim, nossa, isso foi pra vida. Isso foi pra vida. É. Nossa, se uma coisa só? No geral. O que você geral. acha que foi sua maior transformação? E essa clareza em relação a quando eu preciso tomar uma atitude, ou quando eu quero alguma coisa, aquilo que está me travando, né? Eu identificar qual que é a minha insegurança ali, né? O que está por trás daquilo. Então, eu acho que essa é a chave, né? Porque aquilo que eu te falei, né? Não foi uma coisa que eu resolvi na mentoria e ficou na mentoria, né? É uma coisa que eu entendi sobre mim na mentoria e que eu trago todos os dias para minha vida, né? E aí, quando eu entendo isso, não tem mais aquilo de, não vou fazer, não consigo fazer. Não, eu faço o que precisa ser feito para chegar onde eu preciso. Dentro da mentoria, a gente, quando tem um problema, ao invés de eu ficar procurando culpados fora de mim, eu mergulho para dentro de mim. Eu tento descobrir o que está acontecendo internamente, qual que é a minha trava, eu consigo destravar, né, e fazer o que tem que ser feito. É justamente eu falo muito isso na mentoria, faz o que tem que ser feito. Para com essa geração de mimimi, assim, mas eu não tô com vontade. Mas eu tô cansado. Gente, né, se você passa uma vida cansado, sem vontade, sem isso, sem aquilo, é o teu sonho. Se você não vai atrás dele, quem é que vai por você? Né? Então a gente tem esse hábito de ficar nessa postura mais permissiva, mais vitimista, mais refém das coisas, né? E dentro da mentoria, se você continuar com essa postura, é porque você precisa refazer todo o processo, né? Lembrando que a mentoria são 12 semanas, mas ela fica disponível durante um ano para você continuar assistindo o conteúdo. E eu falo, refaçam, gente, refaça, né? Porque quanto mais você treina essa habilidade de praticar o método, mais internamente tá. Então, muito provavelmente hoje para ali, talvez ela nem mais coloca no roteiro de execução lá da mentoria, né? O passo a passo. Mas mentalmente, a gente já sabe o processo mental que eu preciso resolver na minha cabeça. E aí eu construo. Hoje, para mim, é muito automático, é um hábito, é involuntário. Então, quando eu vejo, é isso, então eu preciso fazer isso, 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 quando vê, concluiu. E às vezes a gente precisa abrir mão de algo, né? Se eu tô mais focada aqui, eu vou precisar ceder em alguma outra área, né? Porque não existe isso da gente conseguir dedicar 100% do tempo para tudo, né? Então a gente precisa saber essas questões de prioridade, né? De eleger as prioridades. Liz, você estava falando da sua maior transformação e a live caiu. Olha, você falou de prioridade, eu acho que é uma das coisas que mudaram bastante, né? De entender sobre as prioridades, né? Quando eu sei qual é a minha prioridade, né? Os ruídos, né, externos, as coisas da vida, né, param de tirar minha atenção, né? Se eu sei o que é prioridade para mim, né, e aí a gente não estou falando só da questão de trabalho, né, em todas as áreas da vida, né, a gente saber o que é prioridade ali, né, tudo que é ruído diminui para que eu possa focar no que é prioridade, no que é importante para mim, né? É uma das coisas que até hoje é muito claro para mim, isso daí, que é sobre prioridade. Legal. Li, eu sei que assim, né, dentro da mentoria, a gente
Tem um método, é um passo a passo, que a gente primeiro eu faço o acompanhamento, né? Então a gente faz o passo a passo tudo junto. No final da mentoria, eu passo o método simplificado para que você aplique na sua casa com todos os seus objetivos. Eu recomendo que faça isso com todos os objetivos. Chegou no ponto B, entenda que o ponto B não é mais ponto B, virou ponto A. Se eu cheguei no ponto B, não é B mais, é ponto A. Então eu preciso de um novo ponto B. Esse novo objetivo você vai colocar lá na mentoria. E uma das coisas que eu mais prezo é que as pessoas validem essa continuidade. Eu sempre digo no processo de mentoria, a mentoria pode ser refeita? Pode, mas eu não recomendo que ela seja refeita aí enquanto você tem a possibilidade de fazer o método lá durante um ano, né? Então, por exemplo, o porquê refazer a mentoria? Só no caso que você tem um objetivo talvez grande demais e tem alguma coisa ali que você não está conseguindo destravar sozinho, você não está conseguindo descobrir qual que é a chavinha. Opa, nesse momento talvez você precise da ajuda, né, de um profissional que possa te ajudar nesse processo. Então, aí faria sentido refazer a mentoria. Mas a ideia da mentoria é que vocês peguem esse método e apliquem na vida de vocês. Porque eu acredito muito que quem aprende não depende. A minha paixão, vamos dizer assim, é o ensinar, né? Eu gosto de ensinar para que as pessoas façam o que tem que ser feito sem depender de passar por treinamentos, mentorias ou mesmo pelo processo terapêutico. Eu acredito muito no processo terapêutico, mas eu não acredito no processo terapêutico onde a pessoa fica com o mesmo profissional especificamente durante décadas, né? Isso para mim é sufocante, né? Porque eu acho que a pessoa ela tá ali fazendo a terapia, ela tá ali fazendo a mentoria, ela vai fazer um treinamento para buscar esse autoconhecimento, para, né, conhecer o que está acontecendo dentro dela, saber lidar com isso e viver a vida de uma forma mais livre. Então, para mim, o autoconhecimento liberta, sim, e quem aprende não depende. Então, a minha intenção dentro da mentoria é ensinar vocês a fazerem o que tem que ser feito, a estruturar um processo mental efetivo, né? Como que é para você? Você já acha que faz um ano já que você terminou o processo da mentoria, né? Já deu para aplicar e reaplicar o método. Como que você consegue, né? Para quem já passou para a mentoria ou para quem tem a intenção de passar, como que é o pós-mentoria e como que você conseguiu validar o processo da mentoria, não só dentro do período da mentoria, mas pós-mentoria? Repetição, né, Si? Repetição, porque eu acho que durante a mentoria, é aquilo que eu falo, acho que a palavra para mim que define a mentoria é clareza, né? Você sabe que isso é uma coisa que eu sempre te falei, sempre, 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 né? Da sua didática, a forma que você tem para ensinar as pessoas, né? Que eu acho que para mim é um dom, a forma que você tem, né? De ensinar as pessoas, para mim é um dom, você é muito didática. Então, durante o processo da mentoria, né, eu acho que é ali mesmo, né, durante que a gente que eu entendi, né, ele é um processo até de repetição, né? Ele é um processo de repetição, né? Você fez isso, entendeu isso, né? Gatilhos, a visualização, a questão de valores, é uma coisa que a gente trabalha em um módulo da mentoria, né? A gente, na verdade, trabalha isso em todas as partes da mentoria, né, Fih? Então, quando termina, na verdade, já está internalizado qual que é o processo, né? Quando termina a mentoria, o processo da mentoria ele já está internalizado. E aí, essa repetição no dia a dia, ela vem através dessa, que é isso que foi a chavinha da virada para mim, a clareza do que está acontecendo nos meus bloqueios, né? Quando eu percebo alguma coisa que quando eu começo a ficar meio perdida, ou alguma coisa que eu quero, ou um outro objetivo, seja em questão de família, seja na questão financeira, seja na questão de alimentação, por exemplo, né? Na questão física, né? Eu falo, olha, estou caindo no mesmo erro de novo, né? Então é como se eu já soubesse o que tem que fazer, né? E aí, quando eu começo a fazer que o resultado já aparece, né, é uma coisa automática.
ele já se torna automático através do processo da mentoria, porque a mentoria traz essa clareza durante tudo o que acontece, né? Durante tudo o que acontece, não só com a parte da prática mesmo, né? Da gente ter que olhar e colocar no papel o plano de ação, o que precisa ser feito, o refazer, mas ela traz a clareza na hora da troca, né? Do processo mais terapêutico nas conversas, no debate. Então, tudo aquilo vai, sabe, parece que vai abrindo, tirando as cascas, né? As camadas, né? E aí, essa que é a clareza. Show. Eu acho que uma das coisas que talvez ajudem na internalização, é que tem intensificado essa internalização, é justamente o processo que é ligado à linguagem hipnótica, né? As visualizações. Nossa, Essas muito. visualizações, elas trazem. Porque assim, a gente muda, né? A gente cria novos processos mentais, ou por repetição, ou por um impacto emocional. Mas, de fato, quando eu repito um processo, mas ao invés de ele ficar só ali na racionalização, ele também for atingido, né, vamos dizer assim, na emoção, isso vai mais para dentro, né? Cola, né? O nosso maior desafio é convencer o nosso subconsciente que a partir de agora é aquela nova verdade. Mas como que ele não vai se convencer? Se o subconsciente é atemporal e eu coloco você lá no estado, né, numa linguagem hipnótica, onde você faz uma visualização futura e que você tem tesão de viver aquilo que você está vivendo, fala assim, porra, é isso? Não, eu vou viver isso. Como que você não vai fazer o que tem que ser feito? Não tem mais como você desistir desse caminho, né? Então, é esse processo, e é um processo muito mental. E você traz uma coisa importante, você falou da saúde, né? E eu vou até fazer um parênteses aqui. Desde do ano passado, né, eu tinha feito uma alimentação bem restrita para chegar no Natal e eu ainda não voltei para minha alimentação 100% saudável que eu faço. Porque eu me embananei inteira, porque meu foco é a questão. Mas entenda, gente, a gente não pode usar isso como desculpa, né? Eu não estou me alimentando errado porque eu tenho que fazer coisas e isso. Não. É uma escolha. Eu escolhi não olhar mais para isso nesse momento agora, né? Então eu sei que a partir acho que do dia 6 de fevereiro eu volto ativa para essa alimentação que eu gosto de seguir, que me faz bem. Mas eu resolvi não prestar atenção, né? Simone, mas você está usando fome emocional, que as pessoas usam muito essa palavra? Talvez sim. Talvez a alimentação hoje, nesse momento onde está tudo muito confuso e ainda eu estou, né, tentando me organizar nessa nova realidade, eu preciso me sentir segura em algum espaço. Eu arrisquei alto no profissional, então eu escolho aonde eu vou levar, mas isso tem que ser um cuidado, né? Essa escolha, ela é consciente, ela tem uma data para acabar. Eu sempre digo isso, a dor, gente, muitas vezes é inevitável, vai doer pra cacete, né? Mas escolher sofrer por isso é uma escolha, né? Então, isso precisa ter uma data, né? Se eu esculhambei, qual que é a sua data? E eu vou sair de viagem, né? Tipo, eu não vou fazer, né? Eu gosto de comer milho na praia, gente. Eu gosto de uma farofa, de comer milho na praia, né? Eu gosto de comer um pastel. Então, tudo bem, né? Aceita, vai dar um pouquinho ali do peso que eu gosto, do peso que eu curto, mas tá tudo bem. Né? Dia 6 a gente volta, recapitula e a vida que segue. A vida precisa ser mais leve, né? O tempo todo a gente precisa aprender a fazer essa negociação, né? Então, se eu estou cedendo mais energia para cá, eu vou precisar desfocar de alguma outra coisa, porque não tem como a gente se manter focado o tempo todo em todas as áreas da vida, é humanamente impossível, né? Isso é doloroso, né? Tipo, não, eu tenho que dar 100% na saúde física, eu tenho que dar 100% na saúde isso. Calma. Algumas coisas você precisa manter, porque é uma questão de equilíbrio mesmo, né? Emocional, físico, essas coisas são importantes. Mas entenda que sempre, num determinado momento, vai ter uma coisa que é o topo master da sua lista. E é essa que você tem que mirar. É essa que você não pode escolher adiar. O resto, negocia, né? Mas cuidado com a permissão dessas negociações, porque tem gente que passa uma vida negociando, né? Tipo, é no dia 6. Não, vou esperar até dia 6 de março porque vai vir carnaval. Aí vai adiando, vai adiando, vai adiando. Então tem que tomar um cuidado com isso.
Só que o que faz a gente fazer essas escolhas conscientes é o nosso senso de responsabilidade. Eu não estou fazendo isso porque está acontecendo isso. Não, foi uma escolha minha. Eu escolhi isso. Eu me meti nesse buraco, né? Então só eu posso sair desse buraco. Então não adianta culpar coleguinhas, né? Tipo, ai, foi culpa disso, foi culpa daquilo. Não, a culpa foi sua, cara, colega. E eu acho que esse senso de responsabilidade que a mentoria traz, né? De não deixar a gente ficar dando desculpas, né? Que a gente é refém do ambiente, das pessoas, que a gente é uma vítima desse sistema. Eu acho que esse é um dos processos que mais pode nos fortalecer. Quando a gente entende que a gente está vivendo uma vida que a gente escolheu, dos nossos resultados, o calo dói, né? Porque se sua vida tá uma merda, foram as suas escolhas que te levaram nisso. Se você tá usufruindo da vida de forma leve, feliz, cheia de prazer, foram as suas escolhas. A gente sempre vive o nosso resultado. Mentoria Que poderosa. festa! Muito feliz de abrir essa série de lives com você, Li. A gente vai fazer com mais mentorados, né? Com mais pessoas aí que se desenvolveram. E bora lá! Muita gratidão, Li. Eu espero que cada vez mais sucesso você tenha. Eu espero que sua jornada continue cruzando com a minha jornada. Que a gente se encontra lá no topo. Porque esse é o nosso lugar. Bom? É o nosso lugar. É lá. Beijo grande no coração seu, Li. Gratidão, gratidão, gratidão. Tô aqui na torcida sempre por você. Beijo grande, fiquem bem, a gente se vê mais tarde. Tchau, tchau.